Quem tem diabetes, será que pode consumir o grão de bico? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. E no vídeo dessa semana nós vamos avaliar a tabela nutricional e dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode consumir ou não esse tipo de produto. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. O grão de bico até que não faz parte tanto do meu dia a dia, mas tem muita gente com dúvidas, então bora falar sobre ele agora. Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 24 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de uma maneira acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil e também ao redor do mundo, independentemente do tipo de diagnóstico de diabetes que você possa vir a ter. Pré-diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo LADA, diabetes tipo MOID. Saiba que você é muito bem-vindo para poder aprender cada vez mais conosco a respeito de alimentação, a respeito de medicamento, a respeito do diabetes em si. E no episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana, nós vamos avaliar o grão de bico, que é uma leguminosa que muitas pessoas acabam tendo dúvidas se pode ou não consumir aí na sua rotina. Então, inicialmente nós vamos avaliar a tabela nutricional dessa embalagem aqui para tirarmos algumas dúvidas e assim responder se você pode consumir ou não. Então, a partir da tabela nutricional que está aqui ao lado agora, nós podemos verificar que nós vamos avaliar 60 gramas de grão de bico, conforme está aqui nessa embalagem, que vai corresponder a 219 calorias, ou seja, uma quantidade de calorias até elevada. Nós vamos ter também em 60 gramas de grão de bico a presença de 35 gramas de carboidratos, ou seja, mais de 50% do produto, assim como está na embalagem, é carboidrato, é açúcar que pode acabar aumentando a sua glicemia. Já em relação à presença de proteínas, nós teremos 13 gramas de proteínas, uma quantidade bem interessante de proteínas. Em relação à presença de gorduras, apenas 3 gramas, ou seja, não é um produto tão gorduroso assim. Em relação à presença de fibra alimentar, nós teremos 7 gramas de fibras alimentares aqui nesse produto avaliado em 60 gramas, uma quantidade de fibras bem ok. Já respondendo à pergunta que eu fiz lá no início a respeito do grão de bico, o diabético pode sim consumir o grão de bico sem maiores problemas, desde que evite consumir em excesso. Não adianta nada você exagerar no consumo de grão de bico, adicionar outra fonte de carboidrato, como por exemplo um arroz ou uma outra leguminosa, pois, como você bem viu, o grão de bico possui sim carboidrato. E se você adicionar ainda mais fontes de carboidratos, a sua glicose vai continuar subindo cada vez mais. Então, uma dica que eu dou é: consuma apenas 100 gramas do grão de bico já pronto, cozido, pois assim a gente acaba reduzindo a quantidade de carboidratos devido à presença da água para poder diluir esse excesso de carboidrato que vai ter no grão de bico, conforme a gente avaliou aqui. Essa é uma informação importante que muitos acabam não levando em consideração. Então, se você cozinha o grão de bico, adiciona alguma proteína, como por exemplo ovos, carnes, frango, peixe, adiciona também mais fibras alimentares, como por exemplo folhas verdes, alface, rúcula. Você pode adicionar também repolho, couve, taioba, e aí você vai criando um prato mais inteligente e com menores chances de criar um pico de glicose na sua corrente sanguínea. E é assim que a gente vai adicionando de forma inteligente produtos que possuem carboidrato. Mas a dica principal é:
não adicione outra fonte de carboidrato. Se você tem o hábito de comer o grão de bico, como por exemplo o arroz branco, aí é uma combinação que não vai dar certo, a sua glicose vai acabar subindo de forma considerável e essa dica não vale a pena para você. Outro ponto importante é: tenha uma balança digital aí na sua casa para pesar o grão de bico depois de cozido. Aí você não vai se surpreender negativamente e assim vai ter maior controle sobre a quantidade de produto, de alimento que você come em relação à resposta à sua glicemia. Então, se você comeu 100 gramas de grão de bico cozido e a sua glicose ficou ok, é sinal de que você pode manter essa quantidade. Porém, você comeu 100 gramas de grão de bico, insistiu em colocar mais um pouquinho de arroz e a sua glicose subiu para 180, 200, é sinal que você precisa reduzir as quantidades, retirar o arroz e assim ir modelando mais a sua alimentação. E se você quer comprar uma balança digital, eu vou deixar o link aqui na descrição, pois se você comprar através desse link, você ajuda diretamente o meu trabalho aqui no YouTube e assim a gente acaba trazendo cada vez mais conteúdos de qualidade, conteúdos que vão trazer benefícios para a sua saúde e, consequentemente, ir ganhando cada vez mais qualidade de vida para você viver livre do aparecimento de complicações a médio e longo prazo, que eu tenho certeza que é isso que você está buscando ao assistir aos vídeos aqui do canal, tá ok? E esse foi o alimento que eu trouxe essa semana para avaliarmos, para falarmos de uma forma mais detalhada, mais exemplificada, para você continuar aprendendo a fazer escolhas inteligentes. Se você quer ter um alimento, um suplemento avaliado por mim, não deixe de comentar aqui embaixo, pois dessa forma eu anoto na minha lista e posteriormente o seu alimento, a sua dica possa se tornar um vídeo aqui no canal e assim a sua dúvida, que eu tenho certeza que também será a dúvida de outras várias pessoas, possa ser sanada e que você aprenda a se alimentar melhor cada vez mais. Por isso é importantíssimo que você comente aqui embaixo. Eu quero que você já aproveite para comentar também se você tem o hábito de comer o grão de bico aí na sua casa. Eu, por exemplo, não tenho esse hábito de comer. E você tem? Tá ok? Se você está assistindo até agora, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda no crescimento do canal, o canal continua evoluindo e afinal, para você não custa nada compartilhar lá no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, no Instagram e assim você ajuda no crescimento e o canal continua evoluindo, nós conseguimos jogar informações para cada vez mais pessoas e no final todo mundo sai ganhando em relação ao conhecimento. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando os vídeos do canal, aprendendo mais sobre diabetes, sobre alimentação, sobre como você deve lidar com a sua saúde para conquistar cada vez mais qualidade de vida e viver livre de complicações, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.